RC7 Crédito, o seu correspondente bancário. Quando você conecta seu alarme Verisure, sua casa fica protegida contra roubo. Protegemos todos os acessos à sua casa, com sensores avançados em portas e janelas para detectar o ladrão antes que ele entre. E em caso de intrusão, respondemos dentro de 60 segundos. Em nossa central de monitoramento, capturamos imagens do intruso e notificamos a polícia. Confie nos especialistas em segurança. Alarmes Verisure, número 1 na América Latina. Mês de aniversário Comfort House. Colchão de molas individuais destacados. Espumas de alta performance e conforto, nem firme nem macio. De R$ 3.190 por apenas R$ 10.159,90. Somos a empresa líder em venda de sofás e colchões. É só hoje. Sofá retrátil Mali, perfeito para sua sala de estar. Sofá que une conforto e usabilidade. De R$ 4.990 por apenas R$ 10.159,90. 30 lojas com estacionamento próprio. Comfort House, o conforto que completa a sua casa. Seu Cidade Alerta agora em definitivo até às 7h55 da noite com muita informação, com os detalhes, comandante Diógenes Luque e os detalhes do caso Vitória, que chega hoje. Nossa produtora, mostra lá, nós estamos em Franco da Rocha nesse momento. Nossa produtora está em contato direto com os investigadores, a Giovana Domiciano. Ela conta pra gente que os policiais já saem da sala falando que chegamos a talvez o dia final desse trabalho e que coloca aí o nome de quem estaria envolvido na morte da Vitória. Só que a gente vê a movimentação intensa agora, pessoas saindo, movimentação inclusive de viatura no local, só que antes nós vamos girar os nossos repórteres no Brasil e no mundo com a nossa querida Camila Busnello. Camila, minha amiga, boa tarde, é contigo. Oi, Dionísio, boa tarde a você, boa tarde a todos. Polícia Federal faz operação em vários estados para combater esquema de pedofilia no Brasil. E um dos criminosos que assaltaram mulher em estacionamento de pet shop é preso em São Paulo. Tá aí ele, ó. A gente te mostra tudo agora no JR. Oferecimento Consórcio Bradesco. O que mais contempla no país? Contate pelo BAP. Foi preso hoje um suspeito de sequestrar uma mulher em São Paulo no início da semana. Diego Silveira Ferreira estava sendo procurado desde segunda-feira, quando ele e um comparsa sequestraram uma mulher no estacionamento de um pet shop na zona sul de São Paulo. A vítima ficou em poder dos sequestradores por cerca de 3 horas. A polícia localizou o endereço em que eles estavam durante a abordagem. Um dos sequestradores morreu e o outro fugiu. A mulher foi resgatada sem ferimentos. O suspeito que fugiu foi localizado hoje pela Polícia Civil e terá de cumprir prisão temporária de 30 dias. A Polícia Federal realiza hoje uma grande operação em 21 estados e no Distrito Federal para identificar e prender suspeitos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Os criminosos atuam principalmente na internet. Vamos a Brasília falar com a Yasmin Costa, que tem os detalhes pra gente. Yasmin, boa tarde para você. Já se sabe quantas pessoas foram presas até agora? Boa tarde, Camila. Olha, 26 pessoas foram presas em flagrante nessa operação da PF, que ocorre desde o início da manhã. Ao todo, 340 agentes federais foram mobilizados para cumprir os mandados de prisão e também de busca e apreensão. Os alvos são investigados por suspeita de armazenar, compartilhar, produzir e vender material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. A Polícia Federal alerta sobre a importância dos pais e responsáveis orientarem as crianças e os jovens sobre o uso de redes sociais, plataformas digitais e também aquelas aplicativos de troca de mensagens para evitar que eles sejam alvo desses criminosos. Camila. Todo cuidado é pouco. Obrigada, Yasmin. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação para prender os envolvidos na morte da médica da Marinha. Esse caso, lembra dele, aconteceu no fim do ano passado. A gente conversa agora com a Nicole Tim, que tem as informações. Nicole, boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. A médica foi atingida por um tiro na cabeça quando participava de um evento da corporação. A ação de hoje teve como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão
contra os traficantes envolvidos na morte da capitão de Mariguerra, Juscelie Mendes de Souza e Melo, superintendente do Hospital Naval Marcílio Dias. Os alvos principais são o autor do disparo que atingiu a militar e o chefe do tráfico de drogas do Complexo do Lins, na zona norte da cidade. 2 homens foram presos. Um deles era alvo da operação. O outro foi preso em flagrante com o celular roubado. Camila. Obrigada, Nicole. E o dono de uma bicicletaria flagrado ao executar um cliente foi preso em Curitiba. O crime aconteceu na semana passada e foi registrado por uma câmera de segurança. Um desentendimento sobre o valor de R$300 referente ao conserto de uma bicicleta teria motivado a briga que acabou com a morte do cliente. O dono da loja já havia sido preso e condenado por tentar matar uma pessoa em situação de rua e cumprir a pena em regime aberto. Eu volto daqui a pouco com mais informações. É com você, Dionísio. Obrigado aí, minha amiga. Uma ótima quarta-feira para você e a gente já volta. Temos Bernardo Armani, Grace Abdu, eu tenho Giovana Domiciano, Sabrina Cadamuro, nossas equipes de Motolink, todos empenhados no caso Vitória. Só que antes de chamar o Bernardo, dá só uma olhada nesse registro do nosso helicóptero, gente. Isso é chuva se aproximando de São Paulo nesse momento. Dia já vira noite em várias regiões de São Paulo, enquanto a gente acompanha toda a movimentação do clima aqui com intensidade forte de chuva. Eu já vou chamar Bernardo Armani, que ele já está ali apontando, me chama aqui, ele tem informação urgente, bate-boca dentro da delegacia, responsável por reunir as principais informações do caso Vitória. E isso acontece logo após a chegada de familiares e das ferramentas encontradas ontem. Bernardo Armani, polícia contou para nossa produtora agora há pouco que hoje chegamos talvez no dia final do caso Vitória. Saberemos quem cometeu o crime. Boa tarde. Olá, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui no centro das investigações, em Franco da Rocha, a delegacia sempre movimentada todos os dias. E hoje ainda mais, teve até bate-boca mesmo, viu, Dionísio? Aqui no prédio. Olha, portas foram fechadas, os ânimos ficaram exaltados, tom de voz elevado. Aí, claro, chegou aquela turma ali de policiais do Deixa Disso. O que a gente sabe é que chegaram aqui trazidos o padrasto do Michael, que está preso, também um ajudante dele. O padrasto tem uma propriedade rural, uma criação de animais e trabalha com esse ajudante. Eles foram trazidos aqui para explicações sobre as ferramentas encontradas próximo ao corpo de Vitória. Depois chegaram os advogados do Michael. E aí começou uma gritaria, um bate-boca. A gente está esperando para saber qual foi o resultado disso tudo. Mas algo que a gente ainda não havia visto aqui nessa investigação. E sobre essas ferramentas, elas foram encontradas ontem, bem próximo do local ali onde o corpo de Vitória foi encontrado. Isso, claro, chamou muita atenção da investigação. Uma pá, também uma enxada, foram trazidas para cá, foram periciadas. Já tive a informação até que DNA já foi colhido dessas ferramentas. Claro, agora a gente tem que aguardar o resultado desse laudo, algo que pode demorar alguns dias ainda, e toda a questão de possíveis digitais nessas ferramentas também. E essas ferramentas foram reconhecidas pelo padrasto e também, principalmente, pelo ajudante dele, padrasto do Michael. Isso porque elas estavam lá nessa propriedade rural onde ele tem a criação de animais. E esse ajudante disse aos policiais aqui na delegacia que ele tinha dado falta justamente dessa pá e dessa enxada que haviam sido levadas lá do local. Ele não tem ideia de como elas foram aparecer próximo ao corpo de Vitória. Então a polícia tentando entender como essas ferramentas foram parar lá, se elas foram utilizadas no crime, se seriam utilizadas possivelmente para enterrar o corpo, mas os criminosos ou o criminoso que fez isso não conseguiu fazer isso a tempo. Qual era o plano real, a intenção de quem cometeu esse crime? Então eles estão pegando mais depoimentos aí de novos personagens que aparecem nesse momento como testemunhas, mas que seriam os proprietários dessas ferramentas da pá e da enxada. O ajudante que mexia com essas ferramentas mais diariamente e também o patrão dele, o pai do Michael, dono dessa propriedade rural aqui na região. Por isso eles foram trazidos. A gente sabe que uma filha também do padrasto do Michael foi chamada, está sendo ouvida para
qualquer elemento que ela possa acrescentar na investigação, isso sempre tem valia para os investigadores. Então, a gente está aguardando a descida deles, deve ser a qualquer momento. O que a gente tem é que eles não devem demorar muito nesse depoimento, isso é algo como testemunha mesmo, eles reconheceram, confirmaram essas ferramentas, então a polícia já sabe de quem são, já sabem onde elas estavam, agora tem que entender quando que elas foram levadas. Se há 2 semanas, se talvez mais tempo, elas estavam lá abandonadas no meio da mata, pareciam há bastante tempo lá, viu, Dionísio? E eu já tenho informação de Cajamar também, movimentação intensa. Pode colocar a imagem para mim, por favor? Nós temos imagens aí da delegacia de Cajamar, que é o local onde está o único preso desse caso. O homem que, segundo a polícia, entrou em contradição, apresentou provas falsas. Advogados estão se preparando para sair, segundo a nossa Sabrina Cadamuro, nossa produtora aqui do Cidade Alerta. Ela conversou com os advogados, eles disseram que vão voltar para a delegacia de Cajamar. É um dos momentos decisivos dessa história. Como assim, Dionísio, decisivos? Você lembra que são os mesmos advogados que ontem orientaram o Michael, não é isso, comandante? Se ele cometeu o crime, é preciso, nesse momento, dar um passo maior. Confessar para que a defesa possa ter um momento de instrução maior para fazer a defesa. Os advogados têm esse papel, né, Dionísio? Nós não questionamos aqui a estratégia de defesa do advogado que visa defender o seu cliente, não só, eventualmente, de ele não ter praticado o crime, quanto também dele eventualmente ter uma pena menor em relação à sua participação no crime. Esse é um ponto importante, né? E para fechar o cerco nisso tudo, comandante, a Grace está me chamando, tem informação urgente, uma possível perícia deve ser feita novamente na casa. Na casa onde pode ter sido o cativeiro de Vitória. Dessa vez, Grace Abdu, a informação é de que a qualquer momento as viaturas podem chegar aí, porque uma área precisa ser revista. É isso? Boa tarde, minha amiga. Boa tarde a todos. Na verdade, é a casa vizinha à do Michael, que seria a casa de um outro investigado, onde morava a esposa dele. Segundo informações de fontes seguras aqui da região, a esposa desse investigado teria deixado a casa justamente depois da repercussão do sumiço de Vitória. É aquela casa ali que tem uma parte da parede, da fachada pintada de rosa, e também ao lado ela tem a mesma cor da casa do Michael, que está preso, a casa que foi periciada por mais de uma vez e que a gente acompanhou todo esse trabalho ontem à tarde. Dá para ver aqui, Dionísio, que essas casas aqui, elas ficam mais ou menos no mesmo terreno. Só são separadas por um muro, uma mureta. E essa casa seria, então, onde a esposa de um dos investigados, dos suspeitos apontados pela investigação, ela morava aqui. E ela teria, então, deixado o local está fechado, e a perícia se prepara, as equipes se preparam para isolar mais uma vez este local para que a perícia seja feita, então, também dentro dessa casa. O que chama a atenção é a proximidade dessas casas, a relação entre os investigados, os principais suspeitos, todo esse trabalho que foi feito aqui na casa do Michael, a casa que ele também deixou de morar no dia seguinte ao sumiço de Vitória. E outro fato também que chama a atenção, Dionísio, uma informação também em primeira mão, é que a enxada que foi encontrada e a pá lá no local, perto do corpo de Vitória, foram reconhecidas pelo padrasto de Michael. E ele, que tem um chiqueiro aqui perto, bem perto dessa casa, ele disse que essas ferramentas sumiram dias ali perto do sumiço também de Vitória. Há alguns dias, essa pá e essa enxada, que ele reconheceu prontamente, assim que as ferramentas foram apresentadas para ele, ele disse então que haviam sumido, elas tinham sumido. Ele tinha a impressão que teriam sido furtadas, porque essa enxada e essa pá que foram encontradas no local do corpo de Vitória, então, eram do padrasto de Michael. Ele reconheceu, por isso ele está na delegacia prestando depoimento. Um funcionário dele também foi levado como testemunha. Aqui tem alguns animais, tem alguns
bois, vaca e também chiqueiros aqui perto, muito perto, aqui da casa dos dois, as casas que serão periciadas. Pelo menos essa será ainda pela primeira vez, a grande expectativa para saber se ela pode ter sido usada de alguma forma como cativeiro também, na movimentação daquela noite, a movimentação estranha que os vizinhos apontam. Essa casa que está aberta, a gente está conseguindo ver, está tudo aberto porque a perícia já esteve aqui, levantaram o sinal de sangue no banheiro, a informação que a gente conseguiu também em primeira mão, lá na investigação, nas fontes, né, que estão diretamente ligadas aqui a essa perícia que foi feita, lembrando que quando a gente esteve aqui, logo depois que a Polícia Civil deixou o local, a perícia, todo mundo satisfeito, porque conseguiram encontrar, está sem iluminação aqui, mas a gente consegue mostrar. A casa não tem nenhum móvel, como a gente mostrou, só que a informação que a gente conseguiu também em primeira mão foi que esse sangue, foram respingos de sangue aqui nessa porta, na parte de fora da porta do banheiro, que fica aqui no acesso da cozinha. Então ali foi nessa parte de fora da porta, agora ela não está ali, e dentro do banheiro. Segundo a perícia, eles teriam conseguido pegar o vestígio de sangue aqui nessa casa. Porém, eles teriam sinalizado que voltariam para cá, mas na verdade a gente também descobriu em primeira mão que a expectativa da próxima perícia, que vai acontecer em breve, é aqui, nessa casa, que fica bem atrás deste muro. É a única coisa que separa uma casa da outra. A gente, olha, aqui tem até do lado esquerdo, atrás do banheiro aqui, ó, tem uma escada. Uma escada aqui, tem uma janelinha do banheiro, e onde dá para passar para o muro do outro lado, acessar a casa, enfim. Não se sabe por que essa escada está aí, mas a gente segue com essas informações em primeira mão sobre a perícia na casa vizinha, destacando que é a mulher de um dos suspeitos que morava aqui, que não foi mais vista. Por isso eles estão vendo como eles vão abrir a casa para fazer essa perícia, e também a enxada e a faca foram reconhecidas pelo padrasto, que disse imediatamente que elas foram furtadas, que elas sumiram do chiqueiro dele, Dionísio. E Grace, você tem uma das imagens mais importantes. Ontem a polícia ficou um tempo nessa escada, analisando essa escada, e eu já tenho movimentação na delegacia. Bernardo Armani, já tenho viatura da perícia nesse momento preparada, e tem o Cajamar. Agora, presta atenção, gente. Presta atenção, nós já temos movimentação de Polícia Civil, Guarda Civil Municipal em Cajamar. Existe uma possibilidade, Bernardo Armani me chamando, é com você, Bernardo. Movimentação aqui, a gente já tem, eles estão saindo aqui com um material, parece uma peça de carro, mas seria outras investigações. Aqui é uma central grande também, muito movimentada na região, então a gente olha, achou que poderia ter alguma coisa a ver com as ferramentas que foram apreendidas agora, mas não. Agora, a gente sabe que tem equipes de investigação nas ruas aqui da região, Franco da Rocha, Cajamar, que elas estão e não são à toa. Estão na rua cumprindo uma missão, operação que chegou a gente, seria importantíssima na data de hoje. Então, a gente está aguardando o resultado dessas equipes, do que elas vão trazer aqui para a delegacia, informações, que objetos podem ser apreendidos, mas principalmente existe uma esperança aí na investigação que talvez aconteçam prisões novamente e ainda hoje. Pelo menos uma. Então a gente tem esse indício aí dessas equipes que estão em campo, estão tentando verificar algumas coisas, confirmar umas pistas, mas podemos ter, Dionísio, mais uma prisão no caso Vitória ainda hoje. É isso que foi dito aqui dentro da investigação, é isso que eles estão tentando fechar o cerco para esse possível suspeito saber onde ele está, a localização e confirmar o envolvimento dele também. Claro que tem todo esse trâmite com o Poder Judiciário para que seja autorizada essa prisão, mas nós vamos aguardar até para saber de quem se trata, quem estaria na mira da polícia dessa vez, Dionísio.
E é momento decisivo você trazer essa informação, Bernardo Armani. Vale lembrar que a polícia, desde o início, tinha certeza, doutor Luiz Carlos do Carmo, da Demacro aqui de São Paulo, o comandante, ele dizia: tenho certeza que quem cometeu esse crime não cometeu sozinho. Ontem nós tivemos aqui a informação que você mesmo trouxe, Bernardo, de que se ouvia dentro da delegacia que o próprio autor, o próprio preso nesse crime, o homem que entrou em contradição, comandante, ele disse: não vou pagar por essa sozinho. Polícia agora pode colocar um segundo envolvido e chegar à resposta final. O que aconteceu com Vitória? Essa informação chegou por meio de um carcereiro que teria conversado com ele e ele teria afirmado isso, né? O que é um dado revelador da participação dele, mas sugestiva de mais algumas pessoas, ou mais uma pessoa pelo menos. Eu também acredito, Dionísio, pelas condições desse crime, pelas circunstâncias, que é muito difícil um único autor para esse tipo de empreitada criminosa, né? Nós temos aí uma convicção de que há mais pessoas. E eu tenho uma imagem, essa imagem é desse momento. Você tem aí a chegada das ferramentas, a enxada, a pá, tudo aquilo que foi encontrado a poucos metros, também no local onde foi encontrado o corpo da Vitória e aquele material genético, cabelo e roupas que estavam enterrados ali na região. Cabelo que se assemelha ao da Vitória, cabelo que passa nesse momento por perícia. Ô comandante, eu estava numa dúvida, nessas ferramentas, o papiloscópico, o exame que mostra ali as impressões digitais, saem rápido, 24 horas, 48 horas? Olha, esse é um assunto que eu conheço bem. Tive recentemente aí no Instituto de Identificação com o Dr. Maurício Freire, com os peritos. Conheci gente espetacular, profissionais fantásticos ali, mas depende um pouco da qualidade da amostra, Dionísio. Esse é um aspecto que deve ser levado em conta. Se a amostra está muito boa, eles conseguem fazer ali rapidamente, por meio até de análise com computador, uma resposta mais rápida. Se a imagem não está muito adequada, demora um pouco mais. E você lembra ontem que além da enxada e da pá, nós mostrávamos a chegada de peritos aí onde está o Bernardo, no setor de investigações gerais de Franco da Rocha. Um deles tinha algo na mão que chamava muito a atenção. Daqui a pouco a gente vai colocar essa imagem para você, porque a gente teve acesso a um outro detalhe. Polícia conseguiu localizar algo a mais na investigação que fecha ainda mais o cerco dos trabalhos feitos ali na casa onde aconteceu o suposto cativeiro, a quem morava nessa casa há poucos dias antes do crime. Polícia conseguiu localizar dentro dessa casa não só rastros de sangue, algo que poderia ser a pista final nessa investigação. Nós temos a imagem, onde o comandante chamou a atenção. Pode falar, César Mataro. Perícia nesse momento e deslocamento, polícia ambiental chegando aí na região, já é o primeiro passo de que a gente pode ter a área cercada aí, a área cercada para que cheguem os peritos no local, para que seja feita a garantia de segurança das equipes que vão se espalhar aí na região. Já começa a chover também na região de Franco da Rocha e Cajamar, que é o local onde vão ser feitas as perícias. Você tem aí o veículo preparado. Essa imagem é de ontem, do momento em que os peritos chegam, ou de agora? É de agora essa imagem? É ao vivo, as viaturas já estão se preparando agora, gente. Presta atenção. Minha amiga, meu amigo, nós estamos nos preparando para aquilo que, segundo a polícia, após ouvir as pessoas levadas à delegacia, pode ser o momento final dessa investigação. O que foi encontrado na mata ontem, enxada, pá, uma garrafa d'água que podem ter impressões digitais, o depoimento desses dois homens levados para a delegacia, o que foi encontrado dentro da casa ontem. Os policiais fizeram um sigilo ao que foi encontrado ontem, mas hoje, conversando com uma das fontes, nós tivemos acesso a esse material. Algo que ainda não foi descartado, algo que a polícia prefere dizer assim: falta só um exame. Mas temos quase 90% de certeza. Grace Abdu me chamando, tem movimentação da GCM no local, já tem movimentação dos peritos nesse momento se dirigindo ao local em Cajamar, onde existe o suposto cativeiro. Grace, é com você. Ô Dionísio, nós estamos a mais ou menos uns 100 metros de distância, talvez menos, dessa casa onde a viatura da GCM, a viatura da ambiental,
está com uma equipe. A gente viu uma movimentação de pelo menos 2 GCMs nesse local, e eles estão parados nessa casa que fica no acesso aqui para casa onde a perícia vai acontecer, onde já aconteceu também na casa do Michael, e a expectativa é de que aconteça na casa vizinha. E nós vamos tentar nos aproximar então dessa viatura para entender por que eles estão nessa casa, se eles estão aguardando as outras equipes chegarem, então, para isolarem o local. A expectativa também das equipes da perícia, além da GCM, que trabalham em conjunto. Eles costumam chegar antes, isolar o local, preparar para o trabalho da perícia e dos investigadores que costumam acompanhar a perícia. Eles estão nessa casa vizinha, chamando a atenção também, porque a casa Dionísio, além dessa casa que fica menos de 100 metros de distância, há um pouco mais para frente, seguindo nessa mesma estrada, a casa do padrasto do Michael. Ele teria levado os agentes da polícia, a GCM que veio até aqui. Nossas equipes acompanharam essa movimentação. A viatura da GCM estava com as ferramentas dentro da viatura. Ele reconheceu imediatamente quando foram mostrados, e ele também acabou levando as equipes até a casa dele, que fica próximo daqui, mais ou menos uns 200 metros de distância, por essa estrada de terra. O único acesso aqui para a casa do Michael, que fica no final do bairro. Então aqui a gente tem também, atrás dessa casa do padrasto, há também um chiqueiro. Então o ponto, ele mostrou onde estaria essas ferramentas no chiqueiro, que elas acabaram desaparecendo, mais ou menos, segundo o depoimento do padrasto e do funcionário, mais ou menos nesse dia, nessa época aí do sumiço de Vitória, que ele não teria prestado atenção, que poderia ter alguma relação, porque parecia um furto de ferramenta. Agora, para a Polícia Civil, para a investigação, é uma prova muito forte, porque essas ferramentas foram encontradas a 20 metros ali do local do corpo de Vitória. Foi feita uma varredura ontem pela GCM, a própria GCM de Cajamar, que também encontrou o corpo de Vitória ali, buscando com cães farejadores. E então, mais uma vez, no final de semana, o cabelo de Vitória foi encontrado perto do local do corpo, mais uma peça, que estavam parcialmente enterrados, também foi encontrado pela GCM, e mais essas ferramentas que estavam também em outro ponto, no mesmo local ali na região do corpo. Por isso, tudo leva a crer, com a identificação do padrasto de Michael, que essas ferramentas furtadas do chiqueiro dele foram levadas até o local de Vitória. Por isso a Polícia Civil quer entende isso como prova, está pegando o depoimento dele, do funcionário, para cruzar as pistas, fechar, montar esse quebra-cabeça que indica, então, coloca a ferramenta, a pá e a enxada do padrasto de Michael, que teriam sido furtadas, no local do corpo de Vitória. Aí abre a suspeita de que eles tinham a intenção de enterrar Vitória. O que pode ter acontecido? Por que eles não finalizaram esse plano, acredita-se, para que levar ferramentas ao local? Então a Polícia Civil agora trabalha para fechar, montar esse quebra-cabeça, e com essa prova que liga mais uma vez o corpo de Vitória. Desculpa te interromper. Bernardo Armani, é com você, GCM chegando agora com a possível prova, Bernardo. Tudo bom? Questão de tráfico aí, é isso? Aqui na cidade mesmo? Tá certo. Eu trabalho dos colegas aqui da GCM de Franco da Rocha, então eles vieram apresentar aqui, tem pacotes com entorpecente, com drogas, é uma outra situação de tráfico. Claro, isso aqui é comum durante todo o dia, várias equipes
da PM, Polícia Militar, também da GCM, apresentando ocorrências e outras investigações que estão em andamento. E a gente está de olho na investigação do caso Vitória, e a gente está aguardando aí o avanço dessas equipes de investigação que estão mais uma vez nas ruas. Até comentamos com alguns peritos antes para saber se teria algum outro trabalho designado para hoje, né? Se eles iam periciar algum outro local, algum outro veículo. Por enquanto eles estavam em aguardo, aguardando a nova orientação para saber se eles seriam utilizados também no dia de hoje. Lembrando que ontem foi uma grande atuação da perícia, um grande número de policiais que chamou a atenção também envolvidos lá, prestando apoio nesse trabalho dos policiais científicos na casa de Michael, que é a suspeita da polícia que essa casa pode ter sido utilizada como o cativeiro, o local do cativeiro onde Vitória teria sido mantida antes de ser morta e até deixada no local de mata onde ela foi encontrada. Então a polícia já tem aquele indício de vestígios de sangue lá no local, precisa das confirmações agora, sangue humano e também de quem seria esse material. Dionísio. Obrigado, hein, Bernardo. A gente está acompanhando porque nós recebemos duas informações, comandante. Primeiro, que o material que poderia estar ligado ao crime, encontrado ontem, mantido sob sigilo, dentro da casa, que é o suposto cativeiro, está para chegar, assim como a enxada e a pá foram levadas para esse confronto direto com o padrasto do Michael e com o funcionário desse padrasto. São as pessoas que estavam no chiqueirinho, que é o chiqueiro que pertence à família, que a Grace estava citando para a gente, fica muito próximo do local do suposto cativeiro. Então, a qualquer momento, inclusive as próprias forças de segurança, comandante, eles meio que vão blindar esse objeto, porque se for confirmado, gente, polícia, é aquilo que os policiais estão dizendo nos bastidores. Eles cravam a história ainda nessa tarde. Bernardo agora me chamando. É contigo, meu amigo. Dionísio, essa aqui é uma filha do padrasto do Michael. Eles não são irmãos de sangue. Ela falou, inclusive, que teria muito pouco contato com o Michael, que teve pouco contato ao longo dos anos, e ela foi liberada agora, veio acompanhar também, quando soube que o pai estava aqui, mas ela não quer falar nesse momento. Então ela veio aqui acompanhar o pai, quando soube, nossa, levaram meu pai para a delegacia, mas por que motivo, né? Então ela veio saber, veio se inteirar da situação. Eu tentei conversar com ela um pouquinho antes na saída ali, mas ela não quer falar nada. A gente vai tentar mais uma vez. Eu preciso ir embora, eu preciso do meu pai. Cadê meu pai? E também está sendo liberado agora? Sim. Um ajudante também? Sim. Precisam devolver as ferramentas? Ainda não, né? Vamos declarar, moça, por favor. Ó, ela está entrando no carro agora. Então, informação dela. Foi a primeira a ser liberada. Diz que o pai também está vindo na sequência. Como havíamos adiantado, esse depoimento não deveria ser muito demorado, dele e do assistente dele, o ajudante. E a gente vai ver se eles já estão sendo aqui levados para fora da delegacia ou não. Então, estariam liberados, prestaram os depoimentos e ela só queria ir embora, não queria envolvimento com isso, veio para auxiliar o pai, né? Ficou preocupada e a gente não sabe se ela também prestou algum tipo de depoimento, ela que teria dito aqui para os policiais que pouca convivência teve com o Michael ao longo do tempo em que o pai dela se tornou o padrasto do Michael. E claro, a prisão dele e o que ele teria feito, segundo a polícia, pegou toda a família de surpresa, foi um choque e ainda está sendo, pois a cada dia novos detalhes são revelados e a polícia tentando conseguir mais pistas ainda do envolvimento, mais provas, né, do Michael no sumiço e na morte de Vitória, Dionísio. E a gente vai acompanhando, porque, gente, deixa eu mostrar uma outra situação também. Tenho saída agora da filha, da meia-irmã do Michael, que está detido. Ela foi saber o que tinha acontecido com o pai no setor de investigações gerais. Ele que deve sair dentro de alguns instantes. Inclusive, eu soube que houve uma negociação, Bernardo, presta muita atenção nessa movimentação, para que ele não saia pela entrada principal.
Os policiais vão tentar blindá-lo junto com os advogados agora, para que ele não fale com a imprensa. Chega uma nova informação primordial nesse caso. Mas deixa eu mostrar para você que eu tenho duas situações. Chove muito forte em São Paulo e eu tenho também um caso de um agente de segurança encontrado morto perto de um riacho. Que é um mistério nessa história, gente, porque a polícia chega a um detalhe do possível crime, da possível profissão dessa pessoa lá em Pirituba. Acabou de sair daí a viatura do IML, deixando o local com o corpo, mas as viaturas que cercam ali, que fazem a guarda,